Você já ouviu falar em terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental, o TCC, é uma abordagem da psicologia em ampla expansão no mundo todo. Trata-se de um modelo terapêutico empírico, baseado em evidências, cada vez com mais suporte científico das suas aplicações. Ela tem aplicações na psicologia hospitalar, escolar, dos desastres, na clínica, em várias áreas da psicologia. O seu sucesso se deve, em partes, por ser uma terapia breve. Em geral, em poucos meses, você consegue bons resultados com seus clientes. E quando Aaron Becker traz, portanto, a ideia da terapia cognitivo-comportamental, ao pesquisar justamente questões relacionadas à depressão, ele encontra aquilo que ficou conhecido como o modelo cognitivo. Em que consiste esse modelo? Quando estamos expostos a diferentes situações, nós somos diferencialmente afetados pelo ambiente onde a gente se encontra. Então, cada pessoa vai pensar coisas diferentes, vai se sentir de modos diferentes, mesmo expostos a situações similares. E aí, essas situações, elas são mediadas pelas suas crenças, pela forma como você enxerga o mundo. E pelas suas emoções também. E pelas suas emoções também. E aí, se você parar para pensar, naquele momento em que aconteceu alguma situação marcante na sua vida, pipocaram pensamentos, imagens, frases, uma lembrança, uma fala da sua mãe ou do seu pai lá do passado, que reaparecem naquele momento da situação significativa. E isso interfere o modo com que você interpreta a tua vivência atual daquela situação. Imagina, se você ouve alguém te fazer uma crítica e você começa a se sentir tenso, você começa a se sentir frustrado, você começa a se sentir limitado e que não vai dar conta daquela situação, não necessariamente foi por causa daquela pessoa, mas muitas vezes, como o Thiago falou, retomando experiências anteriores, experiências da sua infância, quando às vezes os seus pais te criticavam ou algum professor te criticou no momento muito inicial em que você ainda estava aprendendo alguma coisa específica, como pronunciar uma palavra mais difícil ou às vezes até ler e escrever especificamente, né? Sim, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente sente muito isso, né? Veja só, isso não acontece só nas situações ruins. Eu tenho experiência com pacientes que, ao serem elogiados pelo chefe ou ao conseguir algum tipo de promoção, isto gerou episódio depressivo. Imagine só. Como explicar isso? Como a terapia cognitivo-comportamental explica as pessoas terem reações diferentes a situações semelhantes ou a situação que você imaginaria que ficaria muito feliz? Em síntese, o modelo cognitivo ele é uma tentativa de explicar como que as nossas cognições, como que o nosso modo de interpretar o mundo e a realidade onde a gente vive afeta as nossas emoções e afeta as nossas ações propriamente ditas. De forma que a terapia cognitivo-comportamental vai entender que o paciente que está com alguma psicopatologia, ele tem ali algumas distorções cognitivas. Ele está tendo algum déficit na forma de enxergar o mundo. E modificar isso não se trata de simplesmente se trazer pensamentos positivos ou se ficar repetindo frases positivas. Então dizer para a pessoa, vai, você consegue, você dá conta, não é suficiente para fazê-la mudar a sua apreciação das suas limitações e dos próprios desafios que ela está tendo naquele momento. Thiago, você poderia dar um exemplo para a gente de como que funcionam essas distorções cognitivas? Qual que é uma distorção cognitiva bem comum que os pacientes trazem para você? Então, uma das principais autoras da terapia cognitivo-comportamental, a Judith Beck, ela fala de uma paciente hipotética chamada Sally, que chegando de um outro município para estudar na faculdade, ela se vê distante dos seus amigos. E logo nos primeiros momentos em que ela começa a fazer as primeiras provas, ela
traz da sua memória infantil de que ela nunca foi lá uma boa aluna e começa a se questionar se ela vai conseguir dar conta. E efetivamente, como ela começa a ficar mais trancada no quarto, não faz muitas amizades, ela tira notas baixas na prova. E logo imagina que nada vai dar certo no curso, que ela tomou a decisão errada de sair de casa. Isso é o que a TCC chama de catastrofização e generalização. São duas distorções cognitivas que eu imagino que você conhece pessoas que estão pensando desta forma hoje mesmo. Ou seja, aquela situação em que você vê a situação como algo simples, mas outra pessoa olha para aquilo e vê como um grande monstro ou como uma coisa intransponível, algo que ela não vai dar conta. Pode ser uma simples prova, né, Tiago? Então tem diferentes disciplinas. Imagina você estudando para uma disciplina na turma. Vão ter vários alunos que vão estar extremamente tranquilos no dia daquela prova e outros que vão estar muito tensos e muito preocupados. Então, às vezes, por um aluno ter tirado uma nota baixa numa prova, ele já imagina que ele não vai ser um bom profissional. Essa é a catastrofização. Você leva o problema para muito além do que você de fato está vivenciando. E no dia a dia, qual que é a dificuldade que essa pessoa vai ter? Os amigos dela, as pessoas com quem ela interage, não vão ver o mundo com essa mesma ótica. E vão simplesmente mostrar para ela, falando assim, você é exagerado, as coisas não funcionam assim, você está fazendo muito drama, né? Ao invés de tentar entender como é que essa pessoa pensa e por que ela se sente deste modo, né? Então a proposta da terapia comportamental cognitiva é justamente de tentar ajudar a pessoa a entender essas distorções cognitivas e reavaliar as situações em que ela está exposta para agir de um modo mais adequado, um modo em que ela possa resolver os seus problemas de uma forma mais eficiente. E o psicoterapeuta cognitivo-comportamental, ele não vai chegar para o paciente e dizer, olha, isso aqui é porque você está pensando errado, você está errado nisso. Não. O psicoterapeuta, ele vai trabalhar com o paciente a partir de uma conceituação cognitiva. O que vem a ser a conceituação cognitiva? É um modelo de trabalho no qual eu tento ter uma compreensão global do paciente, desde a sua história de vida, os pensamentos que surgiram, que pipocaram nas várias situações desafiadoras que esse paciente passou e as emoções e comportamentos que ele teve a partir daí. E aí eu consigo perceber junto com o paciente, de uma forma colaborativa e empírica, qual é a forma como ele costuma pensar diante das várias situações desafiadoras, diante dos problemas que ele atravessa na vida. E aí eu encontro junto com ele quais são as crenças mais profundas que estão por trás desses pensamentos automáticos que surgem nas situações do dia a dia que o paciente está passando. Então, através de algumas técnicas desenvolvidas pela terapia cognitivo-comportamental, nós temos condições de ajudar o paciente a encontrar o seu caminho, a se questionar e a desenvolver novos comportamentos mais saudáveis. Parece bastante complexo, né, Tiago? Quando a gente ouve todas essas questões e começa a estudar essas diferentes técnicas, sempre fica aquela questão, mas eu vou conseguir identificar no meu paciente essa dificuldade, esse problema? Como que eu vou fazer uma avaliação cognitiva adequada? Como que eu vou escolher as técnicas adequadas? Em que momento utilizá-las? Sim, quando eu comecei a atender clinicamente, há 15 anos atrás, eu me sentia completamente despreparado. Eu saí da faculdade sem ter nenhuma ferramenta, nada para saber como atender o meu paciente. Eu, inclusive, comecei em uma outra abordagem e, há alguns anos atrás, conheci a terapia cognitivo-comportamental. Isso modificou muito a minha experiência no consultório. E essas dificuldades que você apontou, né, Tiago, a nossa experiência enquanto professores mostra que vários alunos
têm essa mesma dificuldade, né? Seja na hora que eles estão entrando no estágio, onde eles têm que escolher a abordagem, ou seja na hora que eles estão indo para o mercado de trabalho, né? Abrindo as suas próprias clínicas, gera muito essa ansiedade, essa insegurança. Um dos pontos-chave da terapia cognitivo-comportamental que auxilia bastante nesse processo é justamente o seu modelo estruturado, né? Ela se trata de uma proposta de atendimento onde você tem um conjunto de passos a serem seguidos que ajudam você a ter uma grande confiança e manter o foco do atendimento em relação às estratégias e às ferramentas que você já conhece e já domina ao mesmo tempo, né, Tiago? Exatamente. Então, a TCC ela desenvolveu protocolos, ou seja, passos práticos para o atendimento dos mais variados transtornos emocionais. E a gente encontra na literatura materiais muito interessantes para ajudar o terapeuta cognitivo-comportamental no seu início a saber como o paciente pode melhorar e de que forma você pode ajudar o paciente a melhorar. De um certo modo, aplicando a própria técnica, a própria estratégia cognitivo-comportamental a si mesmo, né? Sim. Lidando com os seus pensamentos automáticos, com as suas reações emocionais e, claro, né, favorecendo com que você tenha uma estrutura específica. É justamente essa parte estruturada que faz com que as diferentes formas de atender dentro da terapia cognitivo-comportamental sejam um tanto quanto próximas e atinjam resultados similares. Sim. Né? O que confere a ela a sua grande validade científica empírica, né, Tiago? E essa forma de atender, por exemplo, a Judith Beck traz no livro dela, Terapia Cognitiva, em que com a Célia, logo na primeira sessão, ela acolheu as questões que a Célia trazia, mas ela também foi trabalhando as situações. E ali no RPD, no Registro de Pensamentos da Célia, ela foi ajudando a paciente a identificar quais eram os pensamentos que ela tinha no momento da prova, no momento que os colegas chamavam ela para uma festa, no momento em que ela precisava voltar para casa e depois voltar para a faculdade, né, se relacionando ali com o seu irmão mais velho. Então, ali justamente, no diálogo, utilizando as técnicas socráticas, ela demonstra como que ela pôde ajudar uma paciente com depressão. E assim também, na terapia cognitivo-comportamental, nós temos modelos na literatura de como ajudar o paciente com ansiedade, o paciente com transtorno bipolar, com esquizofrenia, dentre os vários transtornos emocionais. Muitos dizem que a terapia cognitivo-comportamental, por ser estruturadas e trabalhar com protocolos, que ela seria muito limitada, que ela seria uma terapia muito padronizadinha, assim, que não atende às especificidades de cada cliente. Mas isso não é verdade, né? Quem conhece um pouco mais a fundo esse modelo sabe que toda essa estruturação ela é adaptada e ela é contextualizada para as necessidades específicas de cada cliente que você atende a partir da conceitualização cognitiva, como o Tiago apresentou alguns minutos atrás, né? Tiago, vamos falar um pouquinho agora sobre como é que funciona a própria estrutura de uma sessão? Muito bem. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela parte de questões científicas para o atendimento do paciente. Então, algo muito importante no momento da sessão, normalmente ali no início da sessão, é o monitoramento do humor. Ou seja, é ajudar o paciente a, de uma forma mensurável, dizer como ele está se sentindo e como essas emoções variaram durante a semana. Inclusive tem um aplicativo muito legal chamado Cogni, que você pode procurar na loja de aplicativos do seu smartphone, em que você pode ajudar o paciente ou você mesmo a ir mensurando como que você se sentiu dia a dia. E aí isso é trazido para o terapeuta para o momento da sessão. Então, já desde a primeira sessão, já tem aquela questão terapêutica em si, né? De você ajudar a pessoa a identificar certas emoções e ter um certo alívio emocional em relação a questões estressantes, questões perturbadoras, correto? Exatamente. De forma que algo importante
também aí é a relação terapêutica, né? Então eu não vou chegar para o paciente trazendo para ele um bando de teoria para tentar interpretar a vida dele. Não. O psicólogo, o psicoterapeuta, ele é o especialista na sua ciência, mas é o paciente que é o especialista na sua própria vida, na sua própria história. Então, não é aquela terapia que você diz para a pessoa o que fazer, mas ao mesmo tempo não é uma terapia em que você espera que tudo parta do próprio cliente, né? É uma relação de responsabilidades mútuas. Por isso, vocês começam a ver, quando estudam a terapia cognitivo-comportamental, que ela tem muitas tarefas, muitos exercícios, muitas atividades em que você coloca a pessoa para lidar com a sua própria realidade, a desafiar certas limitações e a agir diretamente em relação aos seus problemas apresentados. Então, se, por exemplo, for uma criança que apresenta um TDAH, ou um adolescente que está em depressão, uma das questões importantes, tanto na sessão com a criança ou com o adolescente, como também com os pais, é a chamada psicoeducação. E você pode ser muito criativo nesse momento da psicoeducação, ao ensinar o paciente a respeito do transtorno dele, ao trazer informações científicas para que ele compreenda que aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando, aquilo que aqueles pais estão angustiados ao ver o filho desenvolvendo aqueles problemas de comportamento, né? Outras pessoas no mundo todo já passaram ou estão passando pelo mesmo problema, e que existe uma ciência que estuda aquilo e que traz propostas de mudanças que podem afetar para melhor a vida do paciente. Isso ajuda muito a pessoa a se aceitar também, né, Tiago? Isso ajuda a pessoa a ver que aquilo que ela está sentindo, que ela está passando, faz sentido. E é um dos elementos da psicoeducação que traz a grande eficácia da própria terapia cognitivo-comportamental, pois você está auxiliando essa pessoa a se autoconhecer e a utilizar essas ferramentas de um modo autônomo. É um dos pontos que faz com que o terapeuta tenha uma interação mais breve com o cliente, de modo que ele possa utilizar essas ferramentas no seu próprio dia a dia, em situações em que ele não dependa tanto do terapeuta para tomar as suas próprias decisões, que é o que vai caracterizando o processo do final do atendimento, né, Tiago? Exatamente. Antes disso, Paulo, também é importante definir com o paciente, não é o psicólogo que põe, tá? Quais são as metas do processo terapêutico. E também, a cada sessão, nós discutimos com o paciente a agenda da sessão. Daí a estruturação. Nós estruturamos com o paciente, tanto horizontalmente, no sentido das metas de curto, médio e longo prazo do processo terapêutico, como também verticalmente na agenda da sessão. Isso dá bastante segurança para o terapeuta e, ao mesmo tempo, passa segurança para o cliente, no sentido de que você sabe o que você está fazendo. Você tem um objetivo a atingir e esse objetivo é comum, né? Há um acordo entre as duas partes. Então não é você, enquanto um profissional da saúde, que vai dizer para a pessoa o que ela precisa fazer ou o que ela precisa mudar na vida. Você vai trabalhar junto com ela na identificação de quais são as metas, e trabalhando com metas pontuais faz com que você consiga ter resultados mais objetivos e que você consiga avaliar o andamento do processo terapêutico. De forma que o Paulo falou há pouco do encerramento da sessão, né? Nessa estrutura da sessão, que a gente inicia ali com o rapport, ou seja, esse acolhimento inicial do paciente, aquele momento do monitoramento do humor, para saber como ele está se sentindo e como se sentiu durante a semana, a psicoeducação, a revisão da tarefa de casa a partir da segunda sessão, né? E aí no fechamento a gente também questiona para o paciente, e se questiona, procurando um feedback de como foi aquela sessão
para o paciente. E aí, quando a gente vai trabalhando com o paciente essa habilidade de se expressar e de trazer para a gente o que foi interessante, o que não foi tão interessante do processo terapêutico, nós temos condições de ir melhorando e trazendo as intervenções de acordo com a necessidade do paciente.